Então, sou o Gustavo Reis, sou defensor público aqui no estado de São Paulo. Eu atuo desde 2007 na área criminal. Eu fiquei longe da área criminal por 4 anos aí, quando integrei a administração superior, né, na gestão da Daniela Wasselberg. Fui assessor jurídico e assessor parlamentar, e agora retornei para o que a gente chama de banca, né, enfim, para atuação criminal. Trabalhar com vocês a matéria de princípios institucionais da Defensoria Pública. A matéria de princípios, ela, se vocês olharem, desce um pouquinho no artigo 3º, se vocês olharem o artigo 3º da Lei Complementar 80 de 94, vocês vão ver, isso aqui, são princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, individualidade e independência funcional. O nome da nossa disciplina é Princípios Institucionais da Defensoria Pública, é assim que geralmente cai nos editais, tá? no concurso. É evidente que, enfim, nada justifica um curso, né, com 6 encontros, 12 encontros, enfim, para falar só desses princípios institucionais. Quer dizer, esse artigo 3º ele só está enunciando aí quais são os princípios institucionais da Defensoria Pública, mas num sentido bem restrito, tudo bem? A matéria de princípios institucionais ela é mais ampla, né, do que isso. Concurso, que como tem rolado, né, ou como tem caído, é uma disciplina que envolve tanto uma parte jurídico-dogmática, quanto uma parte um pouco mais teórica, né? A parte um pouco mais teórica, basicamente, e os editais têm explicitado isso, né, reservado alguns tópicos, né, no começo, da teoria do acesso à justiça do Mauro Capelletti, né? Quer dizer, do Mauro Capelletti não, basicamente a partir da obra do Mauro Capelletti, tá? E inclusive questões de primeira fase, tá? Na prova objetiva já tem caído questões, digamos, um pouco mais teóricas também. E essas questões um pouco mais teóricas, evidente que eu vou tentar sintetizar um pouco dessa parte da teoria do acesso à justiça aqui. Suponho, com base no que eu vou falar aqui, talvez já seja possível ter uma boa noção dessa matéria, no sentido de não ter necessidade de ficar lendo livros e livros sobre isso, obviamente. Mas então, enfim, essa parte um pouco mais teórica. A parte um pouco mais dogmática, né, jurídico-dogmática, ela envolve basicamente, aí vocês anotem aí o que é importante estudar para a matéria de princípios. Só antes, um parênteses, a matéria de princípios, ela geralmente caiu até hoje em todos os concursos de Defensoria Pública. Em alguns casos, e até em alguns casos a própria lei estadual da Defensoria Pública, ela estabelece a obrigatoriedade dessa disciplina, de tal forma que o edital não tem a faculdade de prevê-la ou não. Ele é obrigado, o concurso obrigatoriamente tem que ter essa disciplina. Em alguns casos, e aí eu acho que é exagero demais, em alguns casos o edital vai até o ponto de equiparar a matéria de princípios a outras matérias, digamos, mais tradicionais, e suponho talvez mais importantes até, como o direito penal, ou seja, tipo, prova de primeira fase, que é a prova objetiva. 10 questões de direito penal, 10 de processo civil, 10 de princípios institucionais da Defensoria Pública. Tudo bem? Cai também na prova de segunda fase. Normalmente a prova de segunda fase é uma prova escrita, subjetiva. Aqui entra em cena a importância também, não só, também da parte teórica, que a gente vai trabalhar hoje, da teoria do acesso à justiça, e evidentemente depois na fase oral volta a cair a matéria de princípios institucionais. Parte dogmática, o que tem caído nos concursos, vocês têm que estudar. A Constituição Federal, os artigos relativos à Defensoria Pública e assistência jurídica na Constituição Federal, depois a gente vai trabalhar isso. A parte da organização da Defensoria Pública, que a gente vai trabalhar isso também. A gente, leia-se, eu ou algum outro professor, depois a gente vai definir direito isso, né? E obviamente o artigo 134, o capítulo das funções essenciais da Justiça. Além disso, o edital por vezes prevê também tópicos, o edital de princípios, tá? Tópicos como Defensoria Pública e regime da administração pública na Constituição Federal. Então, assim, pode ser, não estranhe, que caia coisa sobre o artigo 37 da Constituição Federal, né? São princípios da administração pública. Enfim, existe uma relevância prática acerca disso, porque a Defensoria Pública, enfim, a gente está aqui gravando essa aula, participando desse curso número 254, a 50 metros daqui tem a Administração Superior da Defensoria Pública. Ali ela é a administração pública, ali ela se submete aos princípios da administração pública, moralidade, etc., legalidade estrita, tudo bem? Isso que o professor de administrativo vai conversar com vocês, e não é à toa que então isso tem caído também na matéria de princípios.
algumas vezes, alguns editais, eu acho que os últimos todos, né, os 5, 6 últimos que eu acompanhei, tem caído também a relação da Defensoria Pública com outras funções essenciais da Justiça. É possível, portanto, eu acho, assim, enfim, eu não vi isso ainda na prática em concursos, mas a base legal existe, eu acho que é possível até se fazer isso. Eventualmente, o examinador fazer perguntas, seja na prova objetiva ou subjetiva, perguntas na matéria de princípios, perguntas sobre o Ministério Público. O regime constitucional do Ministério Público em comparação com o da Defensoria Pública. Enfim, existem alguns motivos do porquê disso ao longo do curso. No que eu puder, pelo menos, acompanhar, a gente vai trabalhar um pouco disso. Então, assim, Constituição Federal, Constituições estaduais, aí os editais geralmente têm colocado a Defensoria na Constituição Estadual, tá? Então tem que dar uma lida. A Constituição Estadual, geralmente, ela repete a Constituição Federal, tá? Não traz muita novidade, só mudando ali a nomenclatura, os termos, enfim. Mas ela acaba repetindo. Mas de vez em quando a gente encontra algumas coisas interessantes, salvo engano, e peculiares. Salvo engano, na Constituição do Estado de São Paulo tem um capítulo lá no direito dos índios, se não me engano. Depois vocês confirmem, eu acho que é Estado de São Paulo, não vou me recordar agora. Mas que é assegurado à população indígena, alguma coisa assim, o direito à assistência jurídica. Quer dizer, como é que a Constituição não falasse? Dane-se, não teria nenhum efeito prático. Mas, enfim, a Constituição fala, isso pode cair eventualmente no concurso, etc. Então, prestar atenção com isso. Bom, Constituição Federal, Constituição Estadual, obviamente, sobe um pouco aí, a nossa gloriosa Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, que é a Lei Complementar 80 de 94, tá? Lei Nacional. Evidentemente, a respectiva Lei Estadual da Defensoria Pública, né? Vai prestar Paraná, tem que estudar a Lei Estadual da Defensoria Pública, etc. São Paulo, tem que estudar de São Paulo, por aí vai. Também tem cai bastante. Aí eu acho que o Daniel Zebro, com certeza, bem melhor do que eu para falar, mas os editais acho que ainda vão continuar prevendo um pouco. A Lei 1060 sempre caiu, sempre foi tão obrigatório quanto a Lei 80 de 94, né? A Lei 1060 de 1950, tá? Só que assim, é porque essa lei ela foi praticamente quase toda ela revogada pelo novo Código de Processo Civil, tá? De que trata, basicamente a Lei 1060 é a chamada Lei da Assistência Judiciária, que quase que não é coisa alguma a assistência judiciária de que trata, entendeu? Depois a gente vai falar sobre isso. Ou lei de gratuidade judiciária, enfim, mas isso hoje ele é tratado pormenorizadamente no artigo, salvo engano, 98 do novo Código de Processo Civil. É como se a Lei 1060 estivesse agora no Código de Processo Civil, tá? Evidentemente com atualizações, etc. Né? Mas como nem tudo ali foi revogado da Lei 1060 e tem questões de direito intertemporal que podem ser importantes no concurso, a Lei 1060 geralmente tem que estudar, dar uma lida, não é uma lei pequenininha, não dá tanta dor de cabeça. Tá? Mas um olho nessa lei e o outro no Código de Processo Civil. Tá? Às vezes, algumas leis esparsas, né? Tipo Defensoria Pública na Lei de Execução Penal. Né? Se não me engano, o concurso que está em andamento do Paraná, ele tem um tópico assim, né, de a Defensoria Pública na Lei de Execução Penal, Defensoria Pública, sei lá, no Estatuto da Cidade, alguma coisa assim, mais ou menos. Então tem que ler lá os artigos respectivos. Fica mais fácil, evidentemente, quando essa lei ela reserva um capítulo próprio à Defensoria Pública, tá? Mas, enfim, tomar cuidado com isso. De base normativa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso eu podia recordar depois, mas é basicamente isso. Evidentemente, né? Os artigos da sobre a Defensoria Pública do Código de Processo Penal, né? Aí vai ter a Defensoria Pública no processo penal, sei lá, enfim, esse tipo de coisa pode cair na matéria de princípios institucionais. Tudo bem? Eu acho que, assim, normativamente falando, é basicamente isso. Só tem mais uma coisa. Jurisprudência sobre Defensoria Pública, tá? Geralmente, o que se tem indagado é a jurisprudência do STF e do STJ, tá? Alguns concursos vão além e colocam jurisprudência do STF, do STJ, inclusive casos ainda não julgados, ou seja, assuntos que estão postos na mesa para o STF e o STJ analisarem, mas não tem ainda julgamento. Por exemplo, hoje é mais fácil falar sobre a questão da legitimidade da Defensoria Pública para mover a ação civil pública, porque o Supremo acabou assim, 1 ano e pouco, 2 anos atrás, acabou de decidir que é constitucional a legitimidade, enfim, depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Agora, existem outros assuntos
que estão lá, vão ser analisados pelo Supremo, que ainda não foram apreciados. Um deles, por exemplo, só antecipando, é o tema da ouvidoria externa, né, previsto no artigo 105B, no caso especificamente 105B da Lei 80 de 94, está lá para o Supremo decidir se é constitucional ou não, por algumas razões, a gente não vai discutir isso agora. Tá? Então, a jurisprudência também, é o que eu sugiro aqui. De vez em quando, é porque assim, estudo para concurso tem que ser metódico, né? Você não pode perder seu tempo estudando o que não vai ter utilidade. Repito, está estudando para concurso? Não é para ficar filosofando, viajando na maionese, sobre a defensoria pública, a essencialidade da defensoria pública. Objetivamente, é isso daí que tem que fazer. Você tem que estudar isso, no mínimo isso, e não fique ultrapassando esse estudo, tudo bem? Porque não vai ser útil para essa finalidade. Mas, enfim, então a jurisprudência tem caído também, e aí eu sugiro que vocês reservem, tipo, uma vez por mês para ler os informativos do Supremo e do STJ, né? Aquilo que for mais importante, lê mesmo, não precisa ler lá o inteiro teor do acordo, só se for uma coisa bombástica, né? É um assunto, é sobre defensoria pública e legitimidade para ação civil pública. Pô, beleza, eu acho que é suficiente ler a ementa ali, de repente alguns trechos de um dos votos dos ministros, mas não precisa ler mais do que isso, né? Tem que estar lendo informativo, né, do STJ e do STF, tudo bem? É isso então. Então, basicamente é isso que vocês têm que estudar na matéria de princípios, ler a lei seca e por aí vai. Vamos começar a falar um pouquinho então sobre a teoria do acesso à justiça. Eu sei que eu falo rápido demais, mas vocês podem interromper, tudo bem? Fiquem aí acanhados, não falo rápido, eu não estou impedindo ninguém de perguntar nada. Enfim, é só me parar um pouco. O tema da teoria do acesso à justiça se pegar vários livros aí, a gente vai encontrar, assim, acesso à justiça é uma expressão assim, equívoca, né? Você começa a ler um livro lá, eu já peguei livros assim, a capa é acesso à justiça, não sei o quê, você não sabe exatamente do que vai falar o livro, tudo bem? Então, ora, tem acesso à justiça, vai numa perspectiva aí sociológica, de contradições sociais, por aí vai. Você tem acesso à justiça numa perspectiva de, vamos estudar o tema do devido processo legal. Você tem acesso à justiça no sentido de estudar juizados especiais, mecanismos informais de solução de conflito, blá, 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 blá. Você tem acesso à justiça no sentido de, estamos estudando defensoria pública, estamos estudando organização do sistema de justiça, estamos estudando assistência jurídica, tudo bem? Então, assim, é equívoco essa expressão equívoca, essa expressão acesso à justiça, e na verdade ela acaba abrangendo alguns tópicos, né, de estudo, e pelo menos dois são importantes para o nosso capítulo aqui, que é o capítulo de defensoria pública, que é o tema da assistência jurídica e da gratuidade de justiça. Então, assim, acesso à justiça diz respeito a isso tudo, ok? Dependendo do livro, vai ter uma certa perspectiva com a qual vai trabalhar ali o autor e etc. Né? Um dos capítulos é o tema da assistência jurídica, o outro é o capítulo da gratuidade judiciária, ou justiça gratuita, ou gratuidade de justiça. Tá? Dividindo um pouco só os conceitos, onde tem pagador ali, né? Então assim, acesso à justiça, dois temas aqui que são estudados, é o tema da assistência jurídica e justiça gratuita. Vocês vão encontrar em livros tanto o uso da expressão assistência jurídica como assistência judiciária, depois a gente vai falar alguma distinção que talvez haja entre elas, tá? E quando a gente está falando em justiça gratuita, esse é um tema, essa é uma expressão um pouco mais tradicional, tá? Mas ela designa, a gente está falando da mesma coisa quando a gente usa a expressão justiça gratuita, gratuidade judiciária ou gratuidade de justiça. A expressão gratuidade de justiça é utilizada hoje no novo Código de Processo Civil, tudo bem? A gente está se referindo à mesma coisa. Mas Gustavo, então qual a diferença entre assistência jurídica ou judiciária e justiça gratuita, gratuidade judiciária ou gratuidade de justiça? Basicamente, aqui, enfim, quando a gente está falando em acesso à justiça nesses dois assuntos aqui, o objeto de preocupação é o pobre, enquanto sujeito de direitos. Tudo bem? É a preocupação com a figura do pobre. Aí entra a obra do Mauro Capelletti. Tá? E a questão do pobre, tanto relacionado à assistência jurídica, que diz respeito aos serviços que devem ser prestados, como o tema de isenções de custas do processo.
Sem a abordagem desses dois assuntos, é como se desse com uma mão e tirasse com a outra do pobre enquanto sujeito de direitos. Tudo bem? Desses dois assuntos, então, que a gente vai trabalhar hoje ao longo do curso. Vocês planejam um intervalinho? Às 9? Mas se quiser prolongar um pouco. De repente umas 9h15, 9h20, tá? A gente começou um pouquinho atrasado. Para fazer um breve resuminho assim, da obra do Mauro Capelletti, geralmente assim, eu acho assim, até seria mais útil qualquer coisa eu volto depois. Quando a gente estuda o tema da teoria do acesso à justiça para o concurso, o que o concurso geralmente tem exigido é que assim, tem alguns editais que acabam trabalhando um pouco mais esse tema, tudo bem? O edital de São Paulo tem se notabilizado, né? Tem colocado um pouco mais de complexidade, digamos assim, na matéria. Mas geralmente, no concurso, quando a gente estuda a parte da teoria do acesso à justiça, tem dois assuntos que são aí primordiais. Teoria do acesso à justiça. Que é o tema, basicamente, dos obstáculos ao acesso à justiça e das ondas do acesso à justiça. Esses assuntos são principalmente abordados no concurso a partir da obra do Mauro Capelletti. Tem um livro consagrado, famoso dele, com o mesmo nome, Acesso à Justiça, é dele e do Brian Gerth. Esse livro, o Mauro Capelletti é italiano, falecido. Esse livro foi traduzido no Brasil, assim, publicado pela editora Sérgio Fabres, né, de Salina do Rio Grande do Sul, e ele foi traduzido pela ex-ministra do Supremo, Ellen Grace. Tudo bem? E é basicamente a partir desse livro que se tem abordado esse assunto, tá? No nosso concurso. Esse livro, Acesso à Justiça, na verdade, ele é um resumo, digamos assim, ele é um relatório geral de um projeto chamado Projeto de Florença. Foi um projeto, vocês podem anotar isso aqui, um projeto patrocinado, custeado, bancado pela Fundação Ford, e por volta da década de 60 e 70. Mas década de 70. Projeto de Florença, Florença é a cidade do Mauro Capelletti, tá? Ele é professor da Universidade de Florença, etc. Ele é o grande líder, o mentor, a cabeça aí desse projeto. Qual era o escopo desse projeto de Florença? Estudar o tema do acesso à justiça, as transformações por que passava o acesso à justiça, numa perspectiva aí de direito comparado, mas uma perspectiva interdisciplinar. Quer dizer, a incumbência era, sob orientação e liderança do Mauro Capelletti, ele reuniu diversos estudiosos do tema do acesso à justiça, de vários países, de várias áreas também, não eram só juristas que faziam parte, eram professores de direito, etc. Eram psicólogos, eram filósofos, eram cientistas sociais, eram antropólogos, etc, etc. Eram o pessoal da matemática, da estatística, etc. Enfim, todos eles reunidos para basicamente fazer um resumo, um relatório do seguinte: a quantas anda o tema do acesso à justiça no seu país? O que está rolando nos últimos anos aí? Não recordo agora que corte fizeram, mas enfim, que mudanças ocorriam no seu respectivo país acerca do tema do acesso à justiça. O livro Acesso à Justiça é um resumo, tanto que, como que a gente vai ver esse livro? Ele tem a parte escrita, né, mas inúmeras notas de rodapé do Capelletti, do Gerth, onde eles citam a fonte, né, quer dizer, o fulano aqui do Japão falou que é assim que a coisa está rolando no Japão, né? Cicrano ali da Alemanha está falando que é assim, a pessoa ali da África está falando que é assim que a coisa tem funcionado, tá? Então, a finalidade deles era estudar o tema do acesso à justiça, comparar, né, as diversas realidades aí no mundo, tá? Nesse estudo, nesse projeto de Florença, foi meio que quase que um ponto em comum entre todos os países, a constatação de alguns obstáculos ou barreiras ao acesso à justiça. Ou seja, para deixar claro, o tema do acesso à justiça, ele é um tema
que alguns autores, Boaventura de Souza Santos, por exemplo, costumam colocar que o assunto acesso à justiça é o assunto que liga as temáticas do processo, do direito, às temáticas da justiça, num sentido material. Por quê? Porque ele é o tema que faz a intersecção entre ser e dever ser. Olha, a legislação prevê uma coisa, mas existe uma disparidade considerável aí na prática, etc. E o acesso à justiça alguns até colocam como, bom, se a gente tiver que, quando nasce, digamos assim, a sociologia do direito, alguns colocam que nasce sob a influência desse tema, do acesso à justiça. Que, digamos, sociólogos começam a se interessar por matérias jurídicas e vice-versa, que são do direito, por assuntos mais de cunho de teoria social, etc., a partir da temática do acesso à justiça, da disparidade entre ser e dever ser. Tudo bem? E nenhum tema representa mais essa questão dessa disparidade entre ser e dever ser do que o tema dos obstáculos. Ou seja, todos são iguais perante a lei. Tudo bem? E mais do que isso, para provar, entre aspas, como ninguém está excluído do acesso à justiça, a Constituição Federal prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ameaça a direito, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição. Bom, se todo mundo é sujeito de direito, ninguém pode ser impedido de procurar o Poder Judiciário, enfim, está todo mundo bem pra caramba, entendeu? Todo mundo tem seus direitos observados, se forem violados, todo mundo vai poder fazer valer seus direitos. A gente sabe que na prática a teoria é outra, tudo bem? E um dos temas que demonstra, para sistematizar os principais problemas que escancaram a disparidade entre ser e dever ser, é justamente o tema dos obstáculos ao acesso à justiça. Os livros até, às vezes, expõem outros obstáculos que não os que a gente vai trabalhar aqui. Os três principais, que eu quero que vocês anotem, e é isso basicamente que é mais importante para o concurso, os três obstáculos são o obstáculo de cunho econômico, obstáculo organizacional e obstáculo cultural. Obstáculo de cunho cultural. Obstáculo ou barreira, enfim, aí os editais também vão variando a nomenclatura. Ou seja, obstáculos de cunho econômico. A questão financeira pode desestimular ou até mesmo em algumas situações impedir que as pessoas procurem fazer valer os seus direitos. Tudo bem? O pobre passa a ser, agora, enfim, com essas reflexões da teoria do acesso à justiça, cada vez mais a gente vai se preocupando com a figura do pobre dentro do processo, dentro do tema do acesso à justiça, da satisfação de direitos e por aí vai. Obstáculo organizacional. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto. Vivemos agora numa sociedade de massa. Essa sociedade de massa requer a criação de mecanismos de tutela coletiva de direitos. Só que existe, e esses mecanismos se fazem muito mais importantes porque é uma constatação, enfim, na teoria do acesso à justiça, que por N razões as pessoas têm inúmeras dificuldades de se organizar coletivamente para coletivamente fazer valer seus direitos. Enquanto coletividade, não o João e a Maria no processo, né? Não a Maria querendo discutir despejo e por aí vai. A Maria querendo discutir estatuto da cidade, bem, querendo discutir concessão de usos, concessão especial de uso para fins de moradia e por aí vai. Bem, então esse é o segundo obstáculo organizacional. Por fim, o obstáculo cultural, basicamente, né, a constatação de que o desconhecimento acerca dos direitos é causa de denegação, de desestímulo ao acesso à justiça. É para citar um exemplo aí de outros, às vezes, eu sei que o pessoal já às vezes gosta. Mas, por exemplo, eu acho que vale a pena, né? Enfim, algumas músicas aqui, mas eu acho que vale a pena depois vocês em casa aí ouvirem o Saudosa Maloca, o Bentamão João, do Dona Irã Barbosa, evidentemente. Ouvir essas músicas também nessa perspectiva que a gente está discutindo aqui. Enxergar o tema dos obstáculos, também talvez até das ondas do acesso à justiça, nas letras dessas duas músicas. E, obviamente, o tema, a música Justiça Gratuita do Ney Lopes também. Alguém conhece a música? Então, vale a pena porque é muito legal. Justiça Gratuita, do Ney Lopes, um sambista carioca. Enfim, esses são os três principais obstáculos ao acesso à justiça, né? E o Estado tem que enfrentar esses obstáculos, então.
Esses obstáculos, eles dialogam quase que diretamente. Então, assim, nessa obra, Acesso à Justiça, a primeira constatação é essa. Existem esses obstáculos principais, são pontos aí em comum nos vários países analisados, tá? Esses obstáculos precisam ser superados. Como superar esses obstáculos? Como eles vão sendo superados nos diversos países, tá? É um livro mais assim de constatação do que de propostas, né? O Capelletti tem outros textos de propostas concretas do que fazer, etc. Alguns desses até trabalhados em algum concurso. Então, de São Paulo mesmo, o penúltimo, pelo menos se não me engano, trouxe o tema do acesso à justiça como duplo programa de reforma e método de pensamento, que não está nesse livro, tá? O candidato tem que ir numa outra obra para eventualmente ter acesso a leitura do Mauro Capelletti. Embora dê para ficar subentendido muita coisa assim a partir da leitura do acesso à justiça. Tudo bem? Mas aí, assim, a constatação da teoria do acesso à justiça, nesse livro, é que são 3 as principais mudanças que ocorrem nos diversos ordenamentos jurídicos. Tudo bem? A essas mudanças, a essas transformações, o Capelletti deu o nome ondas do acesso à justiça. Usou essa metáfora das ondas do acesso à justiça. A primeira onda, assistência judiciária aos pobres. A segunda onda, criação de mecanismos de tutela coletiva. E a terceira onda, que ele chama de novo enfoque, o enfoque do acesso à justiça. Enfoque do acesso à justiça. Essas são as 3 ondas do acesso à justiça na obra do Mauro Capelletti. Tá? Começando pela segunda. Como eu disse, vivemos numa sociedade de massa, tá? Agora, nessa sociedade de massa, a gente não pode mais ficar dependente de por exemplo, de um exército de Brancaleone que venha nos defender, tudo bem? Não existe mais isso, dos heróis, do He-Man da vida, da She-Ra, vai defender meus direitos, por aí vai. Existem o que eles chamam de corpos intermediários. Tem um outro texto dele, Informações Sociais, esqueci agora, um artigo bem conhecido, clássico, depois eu mando onde está, quem quiser mandar e-mail, WhatsApp, enfim, mas está na revista dos tribunais, se não me engano, volume 5, bem famoso esse artigo do Mauro Capelletti. Ele fala dos corpos intermediários que vamos considerar aqui como movimentos populares, movimentos sociais, tá? E a questão que ele coloca é, os corpos intermediários, quer dizer, esses movimentos sociais, eles têm direito ao acesso à justiça, eles têm o acesso à justiça assegurado, né? E assim, as diversas respostas são no seguinte sentido: eles carecem de mecanismos processuais de exercício coletivo dos direitos. Só, pelo amor de Deus, o que você está querendo falar com isso? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, só para a gente ter uma ideia, e por que isso é importante para a matéria de princípios, por que o examinador tem exigido isso no concurso da Defensoria Pública. Porque essa onda do acesso à justiça não é uma mera coincidência. No Brasil, a gente começa a viver essa criação de mecanismos de tutela coletiva de direitos justamente mais ou menos nessa época, no final da década de 70 para a década de 80. Exemplos: em 79, o advento da Lei da Ação Popular. Talvez o primeiro mecanismo processual aí de tutela coletiva de direitos que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro. O segundo, obviamente, todos sabem, Lei da Ação Civil Pública, 1985. Tamanha é a importância da Lei da Ação Civil Pública que ela é capaz de reescrever a própria história do Ministério Público brasileiro. O Ministério Público brasileiro ele pode ser estudado, tem que estudar seriamente isso. Rogério Basarantes, por exemplo, da USP, né, o Ministério Público e Política no Brasil, um livro interessantíssimo, né, esgotado, muito cedo. Se bem que eu acho que ele está na internet, acho que consegue baixar na internet, acho que ele disponibilizou. Ministério Público e Política no Brasil. O Ministério Público brasileiro é o antes e o depois, por exemplo, da Lei da Ação Civil Pública. Não só a Lei da Ação Civil Pública, mas primordialmente a Lei da Ação Pública. O Ministério Público brasileiro, usando as palavras do professor Rogério Bastos Arantes, ele é, sem dúvida alguma, um caso de sucesso.
A gente não replica o Ministério Público brasileiro em todos os países. Nem em todos os países você vai encontrar um Ministério Público forte, influente, até mesmo na vida política nacional, como o Ministério Público brasileiro. E muito por conta da ação civil pública. E muito por conta da monopolização, em certo sentido, do manejo da ação civil pública. Tudo bem? A gente vai falar sobre isso depois, mais pra frente. E aí hoje a gente tem outros mecanismos também processuais de tutela coletiva de direitos e por aí vai. Agora, os obstáculos organizacionais continuam existindo. Há pouco eu insinuei que o Ministério Público Brasileiro ele também reescreve um pouco a sua história, porque também ele, em certo sentido, monopoliza a ação civil pública. Mas, Gustavo, como monopoliza-se em 85, com o advento da lei da ação civil pública, o Ministério Público era só mais um no rol de legitimados. Além do Ministério Público, a gente encontra a própria União, estados, municípios e, por exemplo, associações, sindicatos, associações. Por que você diz que o Ministério Público se monopoliza? Porque aqui, nessa parte até mais de estatística, né, desse assunto especificamente, desde o advento da lei da ação civil pública, digamos que 95% das ações civis públicas promovidas a partir de 85, elas são basicamente do Ministério Público. Por quê? Mas Gustavo, por quê? Porque ele tem condições estruturais de promover a ação civil pública, basicamente por isso, tudo bem? E por que é importante também a gente estudar isso dentro da Defensoria Pública? Porque o Ministério Público ganha um concorrente, ele soube disso tanto que entrou com uma ADIM para discutir a legitimidade da Defensoria Pública no ano de 2009, ou 2010, não, 2008. 2008 vem a ADIM questionando a legitimidade da Defensoria Pública. Então o Ministério Público ganha um concorrente de peso. E eles sabiam que ganhavam a partir daquele momento um concorrente de peso. Tudo bem? Esses dois concorrentes de peso é fato inegável. Eles conseguem atuar coletivamente onde a sociedade civil não consegue. Por que a sociedade civil não consegue? Porque existem esses obstáculos organizacionais que dificultam essa organização coletiva para a defesa coletiva de direitos e por aí vai. Só para dar um exemplo, sei que está bem abstrato o que eu estou falando, mas só para dar um exemplo. Quando teve aquele dilúvio, enfim, aquele enchente em São Luís do Paraitinga, que acabou devastou a cidade toda, São Luís do Paraitinga, em São Paulo, o defensor que atuou à frente, né, Wagner Giron, nesse caso, né, nas ações cíveis, etc., ele conta que num determinado dia, para começar a discutir, né, o que vamos exigir da prefeitura, de responsabilização mesmo, né, nas ações cíveis, né, de indenização e por aí vai. Ele conta que num determinado dia, enfim, pouca coisa sobrou em São Luís do Paraitinga, né, naquela época, uma igrejinha, por exemplo, sobrou e aquele passou a ser o ambiente, já que era um ambiente que tinha alguma parede ainda, o ambiente de reuniões, né, as pessoas se reuniam lá. Num determinado dia, né, obviamente uma cidade inflamada, né, muita tensão envolvida, uma ação de impacto essa, uma ação de resposta do Ministério Público foi omisso nesse caso, tá? E a Defensoria Pública, por isso é importante nem que nem um nem outro tenha monopólio, nem essas duas instituições e associações, ONGs, etc. não tenham, porque existe essa concorrência no sentido positivo, tá bom? Um vacilou aqui, o outro entra e começa a publicar e por aí vai. Numa dessas reuniões importantes, diz o colega até, estava presente no local, que alguém, sem dúvida, tentou sabotar a reunião, desligando, acabando com a força do local. Não tinha mais luz, e era noite, né? Mas tamanha também a superação, enfim, a criatividade da população, que as pessoas resolveram o problema acendendo velas. Enfim, acenderam velas e fizeram a reunião daquele jeito mesmo. Aqui eu estou dando um exemplo de superação, mas a gente está falando de uma época que você não tem a facilidade de WhatsApp e por aí vai. Hoje em dia, é óbvio que é outra era, é outro contexto. Mas vejam, existem esses obstáculos, obstáculo organizacional, essa dificuldade, e principalmente diante desses obstáculos que existem, talvez sempre vão existir, a gente precisa também de instituições capazes de manejar ações coletivas, que tenham um mínimo de autonomia, um mínimo de legitimidade social. Não digo mínimo, é porque eu reconheço que existem críticas passíveis a essas instituições. Tá? Ninguém aqui é a última bolacha pacote, ninguém aqui é santo, etc. E daí a importância da participação social, por exemplo, na Defensoria Pública, de controle externo, por aí vai. Importante por isso, só para contextualizar tudo. Tudo bem? Por fim, assim, para falar da terceira onda, o chamado enfoque do acesso à justiça. Aqui
esse é o momento em que a teoria do acesso à justiça começa a falar cada vez mais, dentre outras coisas, que acesso à justiça não é sinônimo de acesso ao poder judiciário. Tá? Essa é a premissa do tema do enfoque do acesso à justiça. Acesso à justiça não é sinônimo de acesso ao poder judiciário. O poder judiciário ele é extremamente importante. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Vejam que já houve no Brasil até, quando foi instituída a lei da arbitragem no Brasil, não me lembro que ano foi a lei da arbitragem, mas salvo engano, enfim, aí é uma coisa mais envolvendo empresas, coisa e tal, mas foi questionada até a constitucionalidade da lei da arbitragem por violação, dentre outros aspectos, por violação a esse artigo 5º e inciso 35 da Constituição. Raciocínio. Se a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, logo lei nenhuma pode impedir que o Poder Judiciário, pode proibir o Poder Judiciário de atuar, pode tirar do Poder Judiciário essa participação, esse monopólio, na verdade, na solução de conflitos, a jurisdição como monopólio da solução de conflitos, ou seja, o judiciário monopolizando a solução de conflitos. A solução de conflitos é sinônimo de procurar o poder judiciário para resolver os problemas. Tudo bem? Foi questionado, e aí, enfim, não prevaleceu isso, está aí a lei da arbitragem. Mas o enfoque do acesso à justiça começa a pregar, dentre outras coisas, então, que o judiciário é extremamente importante, mas ele é uma última etapa a ser perseguida. Tá? E daí a necessidade de criação de mecanismos de conciliação e mediação, a constatação de que é necessário, né, a adoção de ritos mais simples, né, para a solução de conflitos. E por que mais simples nesse contexto do enfoque do acesso à justiça? Porque se você não tiver procedimentos mais simples, as pessoas sempre vão ficar dependentes das instituições do sistema de justiça para fazer valer seus direitos. A coisa é kafkiana mesmo, aí entra o processo do Franz Kafka, tudo bem? Aquela burocracia toda, ela é importante coisa e tal, mas para algumas situações, para alguns tipos de conflito, o papel que o Estado deve ter é estimular que as pessoas também façam valer seus direitos sozinhas, sem necessidade desse paternalismo, dessa tutela do Estado, tudo bem? E daí a gente tem, por exemplo, no Brasil, alguns anos depois, né, a gente tem a lei dos juizados especiais, que faz a lei dos juizados especiais. Para algumas situações, porque aí entra em cena também o tema da competição, das carreiras profissionais, por aí vai, para algumas situações o advogado é prescindível, a pessoa não precisa contratar advogado para fazer valer seu direito. Ela vai lá no Poder Judiciário, né, em algum momento, com o conciliador, etc., e faz valer seus direitos. Tudo bem? Nesse capítulo do enfoque do acesso à justiça, uma das ideias também, uma das constatações e também uma das ideias é necessário estimular cada vez mais a participação dos leigos na administração da justiça. Tá? Um dos exemplos citados, obviamente, o mais clássico, sem dúvida, é o Tribunal do Júri. Por que Tribunal do Júri? Qual o sentido da existência de um Tribunal do Júri e por aí vai? É a ideia de você tirar um pouco de parcela de poder do Poder Judiciário, de prever, de possibilitar que os pares julguem, né, os cidadãos, etc., e por aí vai. Agora, obviamente, esse tópico da obra do Mauro Capelletti, ele precisa ser relido hoje, né, que a gente está aqui agora no começo do século XXI. Tá? Quando a gente fala hoje, vocês podem colocar no concurso, a prova discursiva, ao contrário da prova objetiva, que é a prova de xizinho, a prova de primeira fase, na prova discursiva, o examinador, ele quer no candidato assim, ele vai perguntar uma coisa, ele quer que você responda objetivamente o que ele está perguntando, só que ele não vai se contentar só com a resposta objetiva. Você tem que dar um diferencial na sua resposta. Tá? E aí entra a importância também de você não se limitar só a estudar por resumindo, esse tipo de coisa. Isso é importante mais na prova de primeira fase, mas vai chegar o momento que você tem que mostrar para o examinador, porque várias pessoas como você, que chegaram na segunda fase, você já passou pela peneira, né? Já passou pelo começo ali, coisa e tal, muita gente ficou para trás, né? Então agora em tese você está, num primeiro momento, convenhamos, você tem 80% das pessoas que vão prestar o concurso, não estão estudando com método, coisa e tal, com tempo, né, não estão há algum tempo estudando, focado, coisa e tal, e evidentemente essa pessoa não tem condições
de passar no concurso, né? Eu, quando era criança, eu fiz peneira de futebol, né? Evidente que eu fazia parte dos 80%, 90%, então lá vai para bater uma bola, não tinha a mínima chance de prosseguir na carreira de futebolista, tudo bem? E no concurso não é muito diferente, se a pessoa não está estudando com algum tempo, focado em disciplina, coisa e tal, enfim, vai ficar difícil. Mas passou dessa primeira fase, aí você está batendo de frente com o pessoal que está mais ou menos no seu nível. Você está melhor que alguns, você está pior do que outros e por aí vai. Esse é o momento que você tem que responder com algum diferencial também. E aí tem importância também dessa parte teórica da nossa matéria e do estudo um pouco mais aprofundado. Quando a gente fala de participação dos leigos na administração da justiça, é óbvio que se exige uma releitura, e aí relacionando isso com a Defensoria Pública. Hoje a gente tem, você pode citar o exemplo de ouvidoria, no caso de São Paulo você tem um momento aberto, você tem conferências da Defensoria Pública, você tem outros exemplos que não passam pelo campo da Defensoria Pública, audiências públicas, diga-se de passagem, previsto no inciso, eu acho que é 21 ou 22 da nossa lei, do artigo 4º, mas enfim, no âmbito do Ministério Público também, o Ministério Público promovendo audiências públicas antes de propor uma ação civil pública e por aí vai. Você tem os conselhos sociais também, né? E inclusive o papel que a Defensoria Pública tem, pelo menos do ponto de vista da previsão legal, de exercer algum papel dentro de conselhos sociais. Você tem os exemplos aí do Supremo Tribunal Federal. Vamos abrir para audiências públicas antes de tomar uma decisão sobre pesquisa de célula-tronco, sobre isso, sobre aquilo, e por aí vai. Vejam que o campo do direito, o campo do direito, se der para passar aí, não faz. O campo do direito, ele vai, em certo sentido, se abrindo um pouco, tá bom? Para a participação, então, dessa mais ampla, essa participação dos leigos na administração da justiça. É disso que trata, então, basicamente o enfoque do acesso à justiça. Vejam, como tema central aqui, dentre outros, é o tema da solução pacífica de conflitos, aqui entra, então, por que se fala tanto em mediação e conciliação na Defensoria Pública? Mudanças recentes na nossa lei, no caso de São Paulo, né, toda a Defensoria Pública, no caso de São Paulo, a previsão de um órgão extremamente importante, um psicólogo, um centro de atendimento multidisciplinar, um psicólogo, assistente social, enfim, outros profissionais, outras áreas do saber, tudo bem? Vejam, é uma instituição jurídica fechada, como toda instituição é fechada, tá? Uma instituição jurídica que, falando, olha, eu preciso de gente que não é do direito para ajudar a resolução de conflitos e por aí vai. Bem, depois a gente vai falar sobre isso de novo. Então é esse o chamado enfoque do acesso à justiça. E aí a gente retorna ao tema, a primeira onda, que é o tema da assistência judiciária aos pobres. Como eu disse no começo, só antes de retomar, alguém quer perguntar alguma coisa que eu sei que falou rápido, interfere, então eu vou prosseguindo. Vamos continuar? Quem chegou agora, minha camisa está rasgada porque, enfim, a chave prendeu. Agora há pouco vim para cá, só para me justificar. Bom, então vou prosseguir que aqui vocês me interrompam, tá? Assistência judiciária aos pobres. Como eu disse, é o momento em que o pobre é sujeito de direito, enfim, a gente precisa estudar a questão do pobre, de como ele vai acessar a justiça, enfim, por aí vai. São dois problemas aqui, como eu disse aqui, ligado ao obstáculo de conteúdo econômico, são dois os problemas que devem ser superados pelo Estado em relação à questão do pobre. O primeiro problema, o problema das custas do processo, o segundo problema da questão dos serviços. Tá? São duas dificuldades econômicas que alguém precisa resolver essa parada. Das custas processuais. Geralmente os livros de teoria geral do processo trazem um capítulo, principalmente um interessante, não sei se está atualizado, do professor Cândido Dinamarca, tá? Do regime econômico do processo, alguma coisa assim. Por que as pessoas têm que pagar para entrar com ações judiciais, para se defender e por aí vai? Uma delas é porque o judiciário ele é custoso, né? E eu não estou nem aqui abordando o tema dos abusos que eventualmente existam, tá? Mas enfim, é uma estrutura que custa dinheiro, alguém precisa pagar por isso, né? Se o orçamento só não é suficiente, precisa de outras fontes de receita também. Uma delas bom, então o judiciário está aqui para todo mundo. A lei, responsabilidade, prestação do Poder Judiciário e lesão ameaça de direito. Mas, se você gosta o tempo todo de ficar acessando o Poder Judiciário, você tem que pagar mais por isso. É como se fosse, enfim, uma taxa. Aliás, diga-se de passagem, em alguns casos, tem natureza jurídico-tributária de taxa mesmo. Tudo bem? E, ademais disso, existem aquelas funções também, né, mais políticas das custas processuais,
de inibir determinadas aventuras jurídicas. Já houve situações no Brasil em que tão exorbitantes eram as taxas, as custas processuais, que já houve situações em que se entendeu que era inconstitucional, que acabava negando que a pessoa acessasse o Poder Judiciário, aquelas questões envolvendo antecipação de custas, né, para ação rescisória, enfim, eu não sou do processo civil, não manjo muito desse assunto, mas toda a polêmica que já foi gerada em torno desse assunto. A importância disso também, né, nesse sentido, para evitar aventuras jurídicas, né, tem gente, que a gente chama vulgarmente de triagem da Defensoria Pública, de vez em quando aparece cada um assim, de tipo, eu já vi, enfim, casos como esse, eu quero entrar com uma ação de danos morais porque nesse mês eu não recebi minha revista Playboy. Enfim, coisa assim que você fala, meu, não dá, né, esse tipo de coisa não dá, eu entendo, você entendeu? Uma relação, sei lá, de consumo, coisa e tal, não é para isso também que existe o Poder Judiciário, pelo amor de Deus. E assim, aos custos pelo menos, então tá bom, você quer? Então você vai pagar por isso, tudo bem? Existe a questão da sucumbência, por exemplo, você deu causa ao processo, coisa e tal, bom, tudo bem, mas pense duas vezes, porque se você perder, você vai ter que pagar para outra parte, coisa e tal, enfim, pode ficar simplesmente por isso, tá? Essa é a função das custas processuais. Logo, o que eu estou querendo dizer aqui não vamos colocar em discussão a importância das custas processuais. Elas são importantes, elas têm, dentro de certos limites, de certas balizas, elas têm sua razão de ser. Ótimo, fixada essa premissa. Bom, o pobre não tem condições de pagar as custas do processo. Às vezes ele não tem condições sequer de tomar o ônibus para acessar o Poder Judiciário. Então, em relação ao pobre, a gente precisa rediscutir o papel, como a gente faz com as custas processuais. Nessa linha da constatação da primeira onda do acesso à justiça, a constatação que se tem é como o Estado resolve o problema do pobre no que diz respeito às custas do processo. Isenção. Isenção de custas processuais. Ou seja, ele resolve de uma maneira simples. Em relação ao pobre, e aqui eu já introduzo um tema que é importante que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Gustavo, muito bonito isso que você está falando. Quem é pobre? Quem é o pobre? Então, enfim, aí daqui a pouco a gente começa a tocar no assunto um pouco mais espinhoso, tá? Porque não é simplesmente olhando para a cara da pessoa que você fala, pobre não é rico, tá? Fosse fácil assim, né? Não é. Tudo bem. Como o Estado resolve o problema? Isentando de custas processuais, né? Só para que a gente tenha um exemplo de como a jurisprudência também é dinâmica, vamos tomar como exemplo, hoje isso está legislado, tem previsão legal, mas tomemos como referência o tema, a importância assim, das custas processuais, nada mais nada menos que o tema do exame de DNA. Tá? Se alguém aqui assistiu aquela série Downton Abbey, uma série britânica, da aristocracia, no final da aristocracia da Inglaterra, e o pessoal debaixo da mansão Downton Abbey lá, enfim, acho que é da HBO, coisas, vale a pena, muito boa essa série de drama, coisa e tal, e assim, mostrando a passagem, né, assim, da aristocracia sendo cada vez mais extinta, mas as contradições sociais numa mansão em que todo mundo se dava bem, que os empregados eram bem tratados, eles tinham orgulho de ser mordomo, etc, etc, mas havia o pessoal de baixo e o pessoal de cima, até a capa dessa série, ela é autoexplicativa nesse sentido. O que eu quero dizer com isso tem um determinado episódio em que uma das empregadas, enfim, ela acaba tendo relações sexuais com um aristocrata qualquer lá, e tem um filho dele, coisa e tal, e evidentemente ele jamais poderia assumir esse filho jamais seria reconhecido como filho ilegítimo, etc, não pode, empregada, pessoa do povo, etc, enfim, vai ser o filho bastardo, coisa e tal, não tem como reconhecer. O que é interessante que a gente está discutindo aqui é que nesse episódio, eu não vou contar qual é o desfecho, porque eu não sou tão sem graça, mas nesse episódio tem um momento em que a empregada, ela senta lá com não sei quem, numa sala, com esse suposto pai, com o pai desse suposto pai, enfim, o sogro dela, e a ponto dele, bom, enfim, você quer entrar, se quiser você entra na justiça, você não tem como provar mesmo, vai ser a minha palavra contra a sua, detalhe, ele é um membro da elite, coisa e tal, porque você não tem como provar mesmo, nem sequer tem testemunha, ninguém sabe que a gente ficou junto, não tem como você provar que o filho é meu, exceto se nasce uma criança caricatural, né, quer dizer, cara do pai totalmente. Lá, bem, à vontade.
Hoje a gente superou, né? Nessa época não existia o exame de DNA, agora existe o exame de DNA. Só que a pessoa que é pobre não tem condições de custear o exame de DNA. E aí então, em algum momento da década de 90 aqui no Brasil, ainda que não houvesse previsão legal, aonde previsão legal? Na Lei 1060. A Lei 1060 tem um artigo, depois vocês dêem uma olhada, o artigo 3º, que traz o rol de isenções, né? A gratuidade judiciária, ela abrange o que no Brasil? Aí a gente tem o rol de isenções de custas processuais. Não havia, inicialmente, essa lei da década de 50, nem poderia haver mesmo, não havia previsão de exame de DNA no rol de isenções. Isso na verdade, chegou na jurisprudência do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, analisando o tema do acesso à justiça, acabou entendendo que, dane-se se a Lei 1060 prevê ou não, isso é condição para que a pessoa pobre possa manejar a ação de investigação de paternidade, por exemplo, esse tipo de coisa, e daí, enfim, nesse caso, o Estado tem que custear sim o exame de DNA. Depois isso foi alterado, a Lei 1060 foi alterada, englobando agora o exame de DNA, e o novo Código de Processo Civil também prevê. Então o que eu quero dizer com isso é, como o Estado resolve o problema das custas processuais? Isentando. O pobre não vai pagar custas processuais, ponto, e acabou. Quando eu digo que o pobre não vai pagar, o que eu quero dizer é, existe essa previsão legal, só que existem ritos, procedimentos e que devem ser observados, e disso trata a Lei 1060, hoje é quase inaplicável nesse aspecto. Disso trata o Código de Processo Civil, disso trata a deliberação 89 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, só para dar o exemplo do Estado de São Paulo, né? Critérios de denegação do atendimento, enfim, por aí vai. Tudo bem? Então, assim, é simples resolver o problema das custas. Basta o Estado isentar. Abra a mão aí das custas e está tudo resolvido. Ótimo. E o problema dos serviços? De quem vai prestar os serviços? Aqui o que eu quero dizer é o seguinte: eu sei que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Eu sei que o tribunal não está fechado para os pobres, como diz o Ovídio lá, o filósofo, né? Mas eu sei também que, principalmente em ordenamentos jurídicos como o brasileiro, a pessoa não pode ir diretamente até o Poder Judiciário para fazer valer seus direitos. Às vezes eu cito lá, quando dá tempo, no Damasco, vou citar aqui rapidinho, já que está falando um pouco de filme, esse tipo de coisa, tem um episódio, espero que vocês tenham assistido, da família Dinossauros. Um episódio, alguém se lembra quando o Dino da Silva Sauro, ele perde, vocês conhecem a família Dinossauro, quem não falou nada com a cabeça, né? Quando o Dino da Silva Sauro, ele perde a guarda do Baby, que nasce tem um chifre do Baby e tal, enfim, é mais ou menos assim de perder a guarda. Aí, enfim, quando ele perde a guarda, aí ele fica mal, o Dino da Silva Sauro, e aí o que acontece? Isso tem relação com o tema da briga de acesso à justiça também, tudo bem? Acontece de ele resolver ir até o tribunal, eu quero a guarda do Baby de volta, eu quero o Baby de volta e por aí vai. E é curioso isso, porque, enfim, nesse episódio, no momento em que o Dino chega ao tribunal, primeiro, ele se depara com uma porta enorme, muito mais alta do que ele, né, por trás da porta ele ouve ruídos, coisa e tal, embaixo da porta, naquela fresta, ele vê fumaça saindo. O que eu estou dizendo com isso aqui? Estou dizendo é que tem um campo do tema do acesso à justiça, dos obstáculos ao acesso à justiça, obstáculos culturais, que estuda essa questão também do temor reverencial e por aí vai. Gustavo, o que você está querendo dizer? Gente, o que eu estou querendo dizer é que a gente sabe, ainda que seja difícil resolver questões como essa, por vezes a população em situação de rua não procura os órgãos públicos porque tem medo, simplesmente. Né? Até em relação à Defensoria Pública. Eu digo até em relação à Defensoria Pública, porque em tese é a instituição que, vamos lá tentar fazer valer seus direitos, tudo bem? Mas até em relação à Defensoria Pública existe esse temor. Se existe o temor, existe aqui um empecilho ao acesso à justiça, para esse sujeito de direito. Enfim, devagando um pouco. Aí o Dino da Silva Sauro, ele toma coragem, ele abre essa porta, quando ele vai caminhando por um corredor enorme, coisa e tal, ele se depara com 3 juízes, né, que curiosamente estão no altar, praticamente, estão sentados, muito mais alto. O Dino, ele vai olhando com medo, assim, ele tem que olhar para cima, veja o medo que a pessoa tem de procurar seus direitos, fazer valer, bem Kafka mesmo, a coisa.
Enfim, no final das contas ele consegue olhar para cima, coisa e tal, e ele dá os argumentos dele, porque ele quer recuperar o baby, coisa e tal, o tribunal analisa, e aqui sendo chato, contando no final, ele recupera o baby, na verdade o baby, se não me engano, aparece lá, cai o chifre dele, enfim, o baby volta para a guarda do Dino. Eu não sei se eu me recordo direitinho do desfecho, depois se alguém souber, me conte, né, porque eu não me lembro direito. O que eu estou querendo dizer com isso é, nesse episódio da família dos dinossauros, o Dino podia fazer uma coisa que praticamente poucos brasileiros podem fazer, ou ninguém pode fazer, exceto em situações excepcionais. E a exceção justifica a regra, tudo bem? Que é o quê? Você, supondo que você tenha conhecimento acerca dos seus direitos, logo que você conseguiu superar aqueles obstáculos culturais, né, você pode ir diretamente até o Estado de juiz, até os juízes, até o Poder Judiciário, e sem a intervenção de um advogado, você pode fazer valer seus direitos e argumentar. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, enfim, e colocar sob julgamento uma situação que você considera violadora de direitos. No Brasil, salvo exceções, isso é impossível. Gustavo, por que isso é impossível? Porque nós convivemos no direito brasileiro nada mais, nada menos do que com a regra da capacidade postulatória. Quer goste ou não, para você fazer valer seus direitos, regra geral, você precisa de um advogado, um profissional tecnicamente habilitado. Ah, mas Gustavo, isso não é uma puta de uma reserva de mercado? Não é uma sacanagem para dar emprego para advogado? Pode ser, tem que estudar isso. Mas não vamos levar para esse lado necessariamente. A gente tem que levar em conta também que o que está em jogo também é a ideia de paridade de armas. Tudo bem? Porque a outra parte, muito possivelmente, ou pelo menos em algumas situações, ela estará representada por um advogado, um profissional tecnicamente habilitado. Se a outra parte, a parte adversa, não estiver, não existe aí uma paridade de armas, existe uma fachada, mas não uma paridade de armas no sentido material da expressão. Isso também justifica a capacidade postulatória. Eu sei que existem exceções, habeas corpus, né, juizados especiais, que a gente acabou de falar, falando assim, quando a gente procura o Poder Judiciário. Eu sei que existem exceções, mas, repito, a exceção ela justifica a regra. Bom, se a pessoa é obrigada a contratar um advogado, porque exige-se a representação de um advogado, por um advogado, que é a regra da capacidade postulatória, isso significa que se a pessoa não tiver condições de contratar um advogado, o Estado estará sendo hipócrita. Vejam, de um lado o Estado vem e fala: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Ou seja, o que está falando, dentre outras coisas, é você, se tiver um direito que está sendo violado, você tem necessariamente que buscar fazer valer seus direitos por meio do Poder Judiciário. A ponto de a autotutela não só não ser estimulada, como ser inclusive criminalizada no Brasil. Artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça com as próprias mãos. É crime. Bom, se a pessoa não tem a possibilidade, não estou falando agora da autocomposição, que é essa revisão aqui do enfoque do acesso à justiça, a autocomposição, sim, um terceiro que não seja necessariamente do Estado, envolvido na solução de conflitos. Mas se a autotutela é proibida, inclusive criminalizada de um lado, e de outro lado, a pessoa precisa fazer valer seus direitos, mas ela necessariamente tem que ter um advogado, que é um profissional liberal, que logo tem direito a receber pelo serviço que ele vai prestar, como fazer em relação ao pobre que não tem condições de contratar esse advogado que é profissional liberal? Bom, aqui entra em cena o tema dos serviços de assistência jurídica. Então começa na década de 60, 70, eu falo 60 e 70 porque o assunto ele começa a ser sistematizado aí. Mas o próprio Mauro Capelletti, não é que o Mauro Capelletti inventou esse assunto, obviamente. O Mauro Capelletti mesmo, ele foi discípulo, né, academicamente falando, de ninguém mais, nada menos que Piero Calamandrei, que já falava sobre isso na década de 30, nas décadas de 30 e 40. Alguém sabe um livro famoso, Piero Calamandrei? Vou falar. Eles, os juízes vistos por nós, os advogados, tá? A tradução aqui no Brasil. Esse é um dos livros, mas não é nesse livro que ele trata disso. Mas tem um livro que acho que é em espanhol, não tem em português. Eu acho que é Processo e Democracia, do Calamandrei, acho que é de 1930 e poucos, 40 e poucos, que ele trata do tema de assistência judiciária aos pobres enfim, por aí vai já na década de 30 e 40. Então, o Capelletti ele reaviva esse tema 30, 40 anos depois. Tudo bem? Bom, aqui a gente começa a discutir o tema, esse é mais complicado, o tema dos serviços de assistência jurídica. O Estado tem que promover a assistência jurídica ou judiciária aos pobres, para que todos tenham o direito ao acesso à justiça.
O que é importante a gente estudar dentro desse tópico dos serviços de assistência jurídica é o seguinte: quando a gente começa a falar nesses serviços de assistência jurídica, a gente começa a falar de um tópico que cai expressamente no edital, que é o tema dos modelos de assistência jurídica. Os editais costumam colocar inclusive a comparação de um modelo com o outro e por aí vai. Aqui eu vou resumir, não vou trabalhar a fundo esse tema, porque, enfim, a gente tem que selecionar o que é mais importante. Basicamente, esse livro do Mauro Capelletti, ele aponta a existência de 3 modelos de assistência jurídica. Um, chamado modelo Judicare. 2, vamos chamar de modelo público. 3, o modelo misto. Tá? Modelo Judicare. Vejam, só para dar um exemplo. Eu vou falar disso daqui a pouco. A primeira Constituição brasileira, no Brasil, né? No Brasil, a primeira Constituição a dispor sobre o direito de assistência jurídica, o direito à assistência jurídica, foi a Constituição de 34. Tá? Daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ainda hoje existem em alguns países, e não estou falando só de países subdesenvolvidos, etc., ficar com esse rótulo, tudo bem? Mas mesmo em países desenvolvidos, tá? A seguinte ideia: eu, Estado, não considero a assistência jurídica como algo prioritário. Enfim, paciência, eu, Estado, tenho orçamentos limitados, por aí vai. Eu acho que é importante investir em educação, em saúde, por aí vai. Desculpa, assistência jurídica não. Você tem outros meios de resolver problemas, enfim, aí depende muito da complexidade da sociedade, etc., né? etc. Mas, dentre outras coisas, mesmo nos Estados Unidos, em relação a alguns estados da federação, nos Estados Unidos vigora muito aquela ideia de que, olha, se você tiver uma causa boa, essa é a expressão que às vezes se usa, uma causa boa, você vai conseguir um advogado. Você vai conseguir alguém que tem interesse em te representar num processo, por aí vai, e depois a gente volta nesse ponto. O que eu quero dizer é, em alguns países ainda existe, a gente encontra simplesmente o Estado, ó, eu não tenho nada a ver com assistência jurídica. Eu não vou gastar dinheiro com isso, porque para mim é importante investir em educação, saúde e por aí vai. Tá? No Brasil, ao menos hipocritamente falando, desde 1934 a gente tem uma Constituição Federal que prevê, olha, as pessoas necessitadas têm direito à assistência jurídica integral gratuita, não é terminologia, é uma expressão que veio depois. Mas enfim, o Estado, desde 1934, no Brasil, garante às pessoas necessitadas o direito à assistência judiciária. Tudo bem? Essa previsão na Constituição de 34, ela, no entanto, ela não explica como o Estado se desincumbiu ou se desincumbiria do dever de prestar assistência jurídica. Uma coisa é você virar para a pó-baraiada toda e falar, ó, fiquem tranquilos, eu tô brincando, pelo amor de Deus, fiquem tranquilos que vocês têm direito à assistência jurídica. Outra coisa é, tá, como eu vou cumprir isso? Como eu vou tirar do papel? Aí entra o tema dos modelos de assistência jurídica. O primeiro modelo, e o assunto ele pode ser tratado de maneira um pouco mais ampla, mas eu vou ficar com a classificação mais básica que cai nos concursos, né? E aí, se o edital eventualmente tiver uma previsão um pouco mais robusta, aí tem que estudar um pouco, de maneira um pouco mais aprofundada esse tema. Vou trocar a caneta aqui que eu estou falhando. No modelo Judicare, o prestador do serviço de assistência jurídica é o advogado. Esse cara é importante nesse modelo. Ele é imprescindível no modelo de assistência jurídica. No modelo Judicare. Aqui, como eu disse, existem outras coisas que a gente pode estudar. Mas no modelo Judicare, basicamente, o Estado presta o serviço de assistência jurídica remunerando esse advogado. Repito, o advogado, por definição, ele é um profissional liberal. Em tese, se ele é profissional liberal, ele não é obrigado a respeitar os mandos e desmandos do Estado. Diga-se de passagem, por ser profissional liberal, ele não tem rabo preso com o Estado. Tudo bem? Porque, enfim, ele, financeiramente falando, ele depende da clientela privada que ele conquista e por aí vai. Tá?
é que existem outras coisas que podem ser consideradas aqui. Mas enfim, aqui, nesse modelo judiciário, quem presta assistência jurídica é o advogado. E esse advogado ele é remunerado não pela pessoa, pelo pobre, que se vale dos seus serviços, mas pelo Estado. A pessoa que é pobre não tem condições de remunerar. Bem? Bom, existe um outro modelo, que é o chamado modelo público, que no Brasil, hoje, recebe o nome Defensoria Pública. Por que, Gustavo, o que você está dizendo no Brasil hoje? Porque, gente, modelo público não é sinônimo de Defensoria Pública. Existem em outros países, não só outros nomes, mas outros regimes jurídicos e por aí vai. Na Argentina, para citar um exemplo, a Argentina eles têm, ao lado do Poder Judiciário, um Ministério Público. Na Argentina, o Ministério Público deles, ele se biparte. É uma mesma instituição, mas como se fossem duas faces da moeda. O Ministério Público de la Defensa, que é a nossa Defensoria Pública, e o Ministério Público de la Fiscalia, que é o nosso Ministério Público. Bem? Quem quiser depois ver um filme interessante sobre que aborda acidentalmente o tema da Defensoria Pública, é o filme As Leis de Família. Eu estou bom para lembrar o nome de filme. Às vezes na hora eu fico tentando lembrar e eu até desencanto. Não entendi também. Um filme argentino chamado As Leis de Família. É Direito de Família, né? Mas tem dublado, legendado, enfim, As Leis de Família. Basicamente assim, o protagonista do filme, no filme é um defensor público na Argentina. É interessante que no filme ele é filho de um advogado privado e de vez em quando ocorrem algumas discussões acerca das diferentes lógicas de atuação de um defensor público e de um advogado. Gente, o filme é uma comédia romântica. Uma vez eu recomendei esse filme para uma defensora pública de Minas, ela falou, mas acho que ela estava esperando um documentário. Não é um documentário, é uma comédia romântica. Né? Acho que mais um drama talvez até, não sei se comédia romântica. Mas é que traz a figura do defensor público, até no nosso momento, lá dando aula, ele é professor de Direito Penal na Universidade de Buenos Aires, se não me engano, enfim, é interessante, né? No fim vale a pena, não dá para ficar bitolado estudando, porque senão não passa no psicotécnico, embora psicotécnico, ou seja, a gente sabe como é que funciona, né? No Brasil, que eu estou dando o exemplo da Argentina, mas no Brasil nós já tivemos outras espécies de modelos públicos que não defensoria pública. Por exemplo, nos idos da década de 40, acho que da década de 40, a gente tinha o chamado Departamento Jurídico do Estado, que era um órgão atrelado ao Serviço Social do Estado, eu me recordo agora, mas enfim, era esse o órgão público, eu estou falando da década, eu estou falando de 1934, para falar a verdade, começo da década de 30 aí, porque veja, quando a Constituição de 34 vem, a primeira prevê o direito à assistência judiciária, é evidente que isso não surgiu do nada na Constituição de 34. E podem ter certeza, não foi o povão que foi lá na Constituinte de 34, tá? E precisamos de direito à assistência jurídica. Convenhamos, não era essa a prioridade na época, por aí vai, está discutindo voto, enfim, um monte de coisa. Teve uma certa influência da bancada paulista, por aí vai, sabe-se lá por que razões, mas é porque antes mesmo de 1934, acho que em 32, 33, já havia chamado Departamento Jurídico do Estado, muito por conta, enfim, sem querer devagar, mas das brigas da Ordem dos Advogados do Brasil na década de 30, da primeira lei da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, não vai dar tempo de trabalhar isso aqui hoje, pelo menos. Na verdade, não vai trabalhar no curso, mas um dia a gente pode conversar, quem sabe. O fato é que a gente tinha um órgão público prestando assistência jurídica, prestando daquele jeito, tudo bem, estou discutindo abstratamente o assunto, tá? Bom, era um modelo público, né? A gente já teve no Brasil uma previsão pontual, sabe quem prestava assistência jurídica? O Ministério Público Estadual. Esse é um caso curioso no Brasil, eu acho que esse caso do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, porque você prestava concurso para ser promotora de justiça. E aí no Ministério Público, você é uma carreira, uma organização de carreira, pessoal, você tem níveis. Você entra como promotor substituto, aí você passa promotor nível 1, promotor nível 2, 3, blá blá blá. O promotor substituto, suas atribuições eram prestar assistência jurídica, dentre outras, prestar assistência jurídica. Logo, o mesmo Ministério Público que tem a privatividade da ação penal, é o Ministério Público que acusa e o Ministério Público que, por meio dos seus substitutos, defende o cara e presta assistência jurídica a esse cara. O que é curioso é que depois que esse promotor ele se promove e deixa de ser substituto, ele para de realizar assistência judiciária. Bom, venci, cresci na vida, deixo de prestar assistência judiciária.
A gente pode achar engraçado isso, mas para a época é um modelo avançado. A época já que ninguém não tem tu, vai tu mesmo. Já que o Estado tem o dever de prestar assistência jurídica e não encontra meios de prestar, o Ministério Público, a legislação da época e tal, o Ministério Público vou prestar dessa maneira e por aí vai. Outro exemplo, isso aqui extingue-se no começo da década de 40, se não me engano, e surge a famosa Procuradoria de Assistência Judiciária, a famosa PAJ, que aqui no estado de São Paulo é a instituição que antecede a criação da Defensoria Pública. A Defensoria Pública nasce a partir da Procuradoria de Assistência Judiciária, que aqui no estado de São Paulo, basicamente a sede é a famosa Avenida Liberdade 32, ali a sede clássica, tradicional, histórica da Procuradoria de Assistência Judiciária. Mas e aí, qual a diferença básica da PAJ para a Defensoria Pública? Afinal de contas, eu fui estagiário da Procuradoria do Estado nessa época, até 2006. A Defensoria de São Paulo é criada em 2006, na lei, e eu entrei na Defensoria em 2007, eu me formei em dezembro de 2005. Até meados de 2006 eu estava estagiando na Procuradoria do Estado, a prova do contencioso, por aí vai. E eu nunca tinha ouvido falar de Defensoria Pública, não prestei o concurso da Defensoria Pública, eu nem sabia direito o que era Defensoria Pública, enfim, era um concurso, eu fui lá e passei, tá? Mas depois que eu nunca mais prestei nenhum outro concurso, enfim, depois não, quero ficar por aqui mesmo, gostei, etc. Mas eu nem tinha ideia, né, direito de onde eu estava entrando, né, porque não se falava em defensoria. Eu acho, mas Gustavo, como não se falava? Artigo 134 da Constituição de 88, né? Gente, eu passei 5 anos na faculdade de Direito, eu não posso afirmar 100% de certeza, eu acho que eu nunca ouvi a expressão defensoria pública ao longo de 5 anos de faculdade de Direito. Não se falava, né? Porque está lá no texto da Constituição, mas o professor nem chega ali, não chega a falar desse assunto, enfim. Basicamente, a PAJ, ela era importante para o Estado, ela desempenhava, exercia bem a sua tarefa, o seu papel, mas ela era um órgão que integrava a Procuradoria-Geral do Estado. Eu disse que eu estagiava na época, que na época eu ouvia um ou outro procurador do Estado, mas para que criar a Defensoria Pública? A gente já tem a PAJ. E a pessoa não falava com maldade, assim, na alma, esse tipo de coisa. Eu falava, olha, gente, eu já atuei na PAJ, a gente fazia uma boa defesa criminal, ação civil, coisa e tal, naquela perspectiva, digamos, tradicional, né, para usar esse termo, tradicional do que é assistência jurídica. Tá? Por que tradicional? Se a gente olhar hoje a lei da Defensoria Pública, desde 2009, no artigo 4º, acho que no inciso 22, a gente vê lá, é papel da Defensoria Pública, a gente vai chegar nesse ponto numa próxima aula, são atribuições da Defensoria Pública, convocar audiências públicas. Audiências públicas, desculpa, eu não sou um movimento social, sou formado em Direito, eu trabalho, a imagem do defensor público argentino no filme As Leis de Família. Bata defensor público lá, um cara ideologicamente preparado para atuar na área criminal, dá aula de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, etc. Mas, a imagem dele, supondo que a imagem do filme seja a imagem do defensor público da Argentina, é um cara que atua no gabinete. Atua super bem fazendo a defesa criminal, mas o papel dele é sair da sala dele e fazer audiência, sai da audiência, volta para a sala dele e acabou. Esse negócio de audiência pública, me desculpa, não, vai lá, se é esquerdista, vai lá você brincar de esquerda, né, supondo que seja isso o esquerdismo, tudo bem? Esquerdismo, enfim. A PAJ, dentre outros problemas, mas como o órgão que integra, o órgão que defende o Estado, é o mesmo que vai entrar com ações contra o Estado. A PAJ sempre, ela poderia estar existindo até hoje, na minha opinião, né? Enfim, eu também não sou estudioso do assunto, né? Estou supondo, se a gente tivesse ainda uma ideia de assistência jurídica individual, de maneira individualmente considerada, sinceramente não existe nenhuma diferença ontologicamente falando entre Defensoria Pública e PAJ, né? O procurador do Estado, da assistência judiciária, exercia tão bem a defesa criminal, né, que um defensor público exerce, né? Não fazia nem mais nem menos, não é um filme americano, ele não vai lá para a favela, ele não vai subir o morro de vez em quando. A gente vê em filme assim, né, o cara ele sobe o morro, ele escala uma montanha, coisa tal, para descobrir a inocência. Não existe, né? Erin Brockovich, lá, aquele outro filme lá não sei se era de Robert, sei lá. Mas enfim, não existe, isso não faz parte do cotidiano. A área civil também, o procurador da assistência judiciária e o defensor público
vamos defender lá, vamos entrar com ação de investigação de paternidade, vamos discutir ação de alimentos, vai discutir despejo, por aí vai. Numa perspectiva individualista, e vejam, tem um livro interessante, já esgotado, que retrata bem a mudança de atribuições da Defensoria Pública nos últimos anos, que é uma nova Defensoria Pública pede passagem. Quer dizer, em 2009 é um marco temporal importante, né? O rol de atribuições ele é transformado na Defensoria Pública brasileira, mas do ponto de vista da atuação individual, a PAJ e a Defensoria Pública são a mesma coisa. Agora, nessa atuação, digamos, mais transformadora, que transcende o individual, aí a gente começa a falar da importância do porquê superamos a PAJ e hoje chegamos na Defensoria Pública. Um dos exemplos citados, né, a própria, salvo engano, a Luciana Zaffalon, no livro dela, acho que ela chega a mencionar isso, para justificar o porquê da criação, o movimento da criação da Defensoria, o movimento pela criação da Defensoria Pública, etc. Ela vai falar sobre isso com certeza. Por exemplo, a gente tem justamente um pouco antes, enfim, mas nesse período, né, que se discute a criação da Defensoria Pública no Brasil, a gente tem nada menos que o massacre do Carandiru, né? E aí um órgão que é a PAJ começa a entrar com ações indenizatórias contra o Estado. Veja, você é meu funcionário, você vai entrar com ação contra mim. Eu não sei se houve ou não retaliação, mas poderia haver. Essa é a grande questão. Para situações delicadas como essa, é que essa instituição precisa ter uma certa autonomia, ela precisa ser destacada do Estado. Diga-se de passagem, é um dos problemas que tem gente que aponta na Defensoria Pública Argentina, né? No Ministério Público dela Defensa. Do ponto de vista orçamentário, a diferença é gritante, aqui e aqui. Tá? E dentre outras coisas, a questão da autonomia é discutida e por aí vai. O que eu quero dizer para vocês é que no modelo público, para fechar então esse raciocínio, você tem órgãos públicos com servidores públicos prestando serviço de assistência jurídica. E no Brasil hoje, o modelo público é sinônimo de Defensoria Pública desde 1988. Tudo bem? E, obviamente, o modelo misto, ele é um modelo que congrega tanto o modelo judiciário quanto o modelo público. Tudo bem? Bom, eu estou pontual, são 9h20, se quiser a gente faz um intervalinho e depois a gente retoma, pode ser? Tá bom, depois a gente retoma.